Como criar gráficos de candles com Python. Nesse vídeo nós iremos utilizar 3 bibliotecas. A Matplotlib, que nós fizemos até um vídeo introdutório sobre ela. A biblioteca MPL Finance, que nós iremos chamar aqui de MPF. E nós iremos também utilizar a biblioteca Plotly. O gráfico de candles com a Plotly ela é um pouco mais, personalizada, vamos dizer assim. A gente tem uma interatividade com o gráfico, mas ela é um pouquinho mais chata de criar. Mas nada impede também, né? Também não é um bicho de 7 cabeças. E eu coloquei alguns links aqui, no caso aqui, por exemplo, esse aqui, o Pandas Data Reader. Essa biblioteca Pandas Data Reader é a biblioteca que nós iremos utilizar para pegar as informações do Bitcoin, sem a gente precisar de fazer o download de nossa máquina, depois fazer a leitura aqui com o Pandas. Então aqui já tem a dica aqui de como fazer a instalação dessa biblioteca direto da própria documentação. Eu já tenho essa biblioteca instalada, mas eu vou fazer aqui um exemplo como eu faria se eu não tivesse. Copio aqui esse pip install pandas-data reader. Eu vou abrir agora o prompt de comando do Anaconda que eu tenho aqui. Eu iria colar e pressionar Enter. Eu já tenho aqui instalado, não vou apertar Enter, mas caso você não tenha, né, instalado na sua máquina, aperte o Enter aí, espere o processo de instalação, é bem rapidinho. E tudo certo. Coloquei aqui das outras também, coloquei do MPL Finance, coloquei do Plotly, que vocês podem repetir esse processo de instalação. Tá vendo aqui? Também tem o do MPL Finance e também tem aqui as dicas de instalação do Plotly. Beleza? Então vamos dar sequência aqui, pular para o notebook vazio para a gente começar o vídeo. E agora, para começar o vídeo, nós iremos utilizar a biblioteca Data Reader como web para importar os dados do Bitcoin. Então aqui a gente inicia como Bitcoin, que vai ser o nome do nosso data frame, web.getData.yahoo, pegar os dados do Yahoo Finance, que dentro a gente abre aspas e coloca BTC, que é a sigla do Bitcoin, traço USD, que é a sigla do dólar. Então a gente está informando para a biblioteca que nós queremos o gráfico do Bitcoin cotado em dólar. A gente coloca aqui uma vírgula depois e coloca a data de início e a data de fim, que a gente chama de start. E agora a gente utiliza a biblioteca datetime. Então a gente vem aqui e coloca datetime. Dentro da biblioteca datetime tem a função datetime. Então é datetime.datetime. E aqui a gente passa separado por vírgulas a data que a gente quer. Então eu vou colocar aqui 2021, primeiro. Então 1º de janeiro de 2021. A data final. Mesma coisa, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui para a gente não perder muito tempo. E aqui eu vou colocar 2022, eu quero a partir do mês de abril, ali do início do mês de abril, e bora ver se vai dar certo. Parece que sim. Vamos reproduzir aqui o nosso data frame para ver se deu certo. Deu certo, então nós temos aqui a máxima, a mínima, a abertura, o fechamento, o volume e o fechamento ajustado. Muito importante a gente ter a data, né, como index, porque é a data que vai ficar ali no nosso eixo X, certo? Que vai possibilitar da gente visualizar isso como uma linha do tempo, vamos dizer assim. Uma coisa interessante que é bom a gente fazer, né, mais por um critério de comparação, a gente pode imprimir plotar utilizando o Matplotlib o gráfico de linha primeiro, depois a gente faz o gráfico de candle. Então a gente pode colocar aqui agora Bitcoin. Eu quero o close, né, que é o fechamento, ponto plot, fix size. Eita. Fix size eu quero colocar 16:8. plt.title, vou chamar de linha aqui. Vai dar para ver que é linha, mas enfim, só para font size. De 20. E se a gente quiser tirar esse texto aqui, geralmente nos vídeos anteriores vocês me viram fazendo plt.show, abre e fecha parênteses, processo some, mas nós temos outra opção também, que a gente pode colocar um ponto e vírgula aqui, que não aparece. Se eu tirar ponto e vírgula, aparece. Coloquei o ponto e vírgula, sumiu. Então vai dar preferência. Eu prefiro escrever o plt.show, enfim. E agora a gente consegue começar a utilizar a biblioteca MPL
Finance, que aqui nós chamamos de MPL Finance, que nós chamamos de MPF. Podia ter colocado MPL ali, né? Mas tudo bem. Então vou colocar aqui agora. Primeiro nós podemos imprimir quais são os estilos disponíveis. Por exemplo, o estilo do Seaborn. Nós estamos utilizando o Dark Grid, mas existiam outras possibilidades. Tem um White Grid, tem um Dark, tem um White convencional. Nós escolhemos o Dark Grid. Essa MPL Finance também tem essa possibilidade. A gente coloca MPF.available underline styles, abre e fecha parênteses. Aí aqui nós temos os estilos disponíveis, né, para a gente. E agora, essa biblioteca é muito fácil da gente gerar um gráfico de Candle. Mas nesse vídeo nós iremos ver 3 formas diferentes, até para, se um dia essa biblioteca não estiver funcionando, você consegue criar com Matplotlib ou até mesmo com Plotly, né? Sempre vai depender, da sua necessidade. Então vamos lá, mpf.plot. Então aqui eu coloco o que eu quero. Eu quero o Bitcoin. Eu quero o type, o tipo do gráfico. Eu quero de candle, passo entre aspas, candle. E vou passar um fig size aqui também. Fig size, vou falar de 16:8, que é o padrão que a gente tem utilizado. Ixi, ficou feio, né? É o mesmo gráfico daqui, mas quase não dá pra gente, perceber nada. Então eu vou colocar aqui Bitcoin.tail, que é a cauda, né? Eu quero os 100 últimos valores do Bitcoin. Já deu pra gente interpretar melhor, já deu pra ver o que é o candle, mas não está muito bom ainda, né? Dá pra gente melhorar um pouco a estilização disso aqui. Lembra que eu falei que o eixo X vai ser a data? Aqui é a nossa data. E aqui a gente consegue colocar mais coisas. A gente consegue colocar o volume igual a true. A gente só informa nesse caso. Por quê? Porque a gente já tem disponível aqui o volume. Então a biblioteca já calcula tudo automaticamente para a gente. A gente não tem nenhum tipo de gasto. Temos mais opções aqui também. Temos, se a gente quiser colocar uma média móvel aqui, eu acho que essa média móvel não consegui achar na documentação, mas se não me engano são médias móveis simples. Então a gente escreve MAV, MAV significa Moving Average. Então aqui a gente coloca, vou colocar de 7 e a de 15. E agora, por último, vamos ver algumas dessas opções aqui. Se você quiser ir na sua casa, você, verifica todas para ver qual que encaixa mais no seu gosto. Então aqui a gente coloca Style e entre aspas a gente escolhe um estilo. Então vamos testar uns 3 ou 4 aqui. Binance, qual que é o estilo do Binance? Ok, então candles de alta estão em verde, candles de queda estão em vermelho. Vamos ver se é Brasil. Nossa, muito ruim, né? Vamos ver essa Night Clouds aqui. Vamos ver Yahoo. Será que melhora um pouco? Eu vou deixar como Yahoo. É o estilo que eu gosto mais aqui dessa biblioteca. E agora a gente pode começar a pensar em como iremos construir gráficos de candles em Matplotlib. Mas para fazer isso, aí eu vou ser 100% sincero com vocês. Eu encontrei na internet um texto, né? Onde um cara mostrou aqui, ele colocou a versão dele, né, onde ele utilizou o Matplotlib para criar o gráfico de candle. E aqui eu copiei a versão dele, né, tá aqui bem parecido, só que a versão dele tem um erro. Se não me engano, são nos candles de baixa e possui um erro, né? Deixa eu ver se eu acho aqui um desenho de candle aqui. Aqui, por exemplo, na versão dele, a vela, esse traço que vai até a mínima, ou o tracinho que vai até a máxima, ela estava indo por dentro do candle, então não aparecia a vela. E eu corrigi isso, e essa vai ser a versão que eu vou mostrar para vocês, né? Minha versão aqui corrigida. E para a gente não precisar fazer isso aqui, pegar os últimos 100, usar função tail, pegar os últimos 100 dias, nós podemos criar um data frame novo, vou chamar de BTC, ele vai ser o bitcoin.lock. Vou querer tudo que estiver entre 2022, janeiro de 2022,
Se eu quiser colocar aqui o dia específico, por exemplo, quero a partir do dia 15, posso. Se eu quiser a partir do dia 1º, posso. Mas se eu deixar assim, o Panda já entende que, enfim, queremos tudo que tiver no mês de janeiro. E como eu quero de janeiro até abril, coloco 2 pontos. E eu coloco 2022-4, que representa o mês de abril. Eu gosto sempre de informar que eu estou fazendo uma cópia. BTC. Tudo certinho que a gente precisava aqui. E agora eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V do material que eu mostrei para vocês e que eu dei uma corrigida na parte que faltava, que é isso aqui. E agora eu vou explicar item por item do que funciona. Antes eu vou processar essa célula. Pronto. Eu vou tirar aqui agora as médias móveis que eu coloquei aqui. Deixa eu mostrar isso por último. Beleza. E pronto. Aqui começamos com o básico, criamos uma figura, passamos um tamanho, uma dimensão para ela. Vou diminuir aqui um pouquinho para ficar mais fácil da gente visualizar. É que esse ESP Candle e ESP Sombra significa espessura do candle e espessura da sombra. O que significa isso? Eu vou colocar aqui o ESP Candle do mesmo tamanho da espessura da sombra para vocês verem o que vai acontecer. Lembrando que esse aqui é o candle e eu chamo de sombra esse traço menor aqui, que é o traço que nesse caso aqui está indo da abertura até a mínima e que vai aqui do fechamento até a máxima. O que é abertura, mínima, fechamento? É isso aqui, ó. Isso aqui, o preço ele abriu nesse valor, ele fechou nesse valor, mas no decorrer do período, que no caso aqui é diário, que a gente está pegando o dia 1, depois o dia 2, ele chegou nesse valor aqui máximo e foi nesse valor mínimo. Então, se a gente colocar aqui 1.1, logicamente a gente espera que, né, enfim, o corpo do candle fique da mesma espessura da vela. Então, vai ficar como se fosse uma linha reta aí. E aqui vocês podem brincar com esses valores. Eu gosto do ponto 7 e ponto 1. Lembrando aqui, é bom mostrar também que nós estamos utilizando a visualização, o estilo da biblioteca MPF, que é o estilo Yahoo, né, que a gente está usando. Se a gente voltar aqui em cima, processar aqui o Dark Grid do Seaborn de novo e voltar lá embaixo, aqui nós estamos utilizando o do Seaborn. Vocês podem notar que a sombra não fica muito boa, né? Em alguns a gente consegue ver bem, mas nas outras fica esse fundinho branco aqui, até difícil de enxergar. Se a gente tiver com o estilo branco do Seaborn ao fundo, aí que a gente não enxerga mesmo, mas isso a gente corrige facilmente se a gente aumentar a espessura do candle. Coloquei 1.2, aí pronto, a gente consegue visualizar um pouco melhor. Eu não acho que fica muito bonito, então eu vou voltar aqui para o ponto 1 e eu vou utilizar aqui novamente o estilo Yahoo da biblioteca MPF, só para facilitar aqui a gente visualizar tudo certinho. E para quem não sabe também, enfim, acho que, enfim, se você está assistindo esse vídeo que você sabe, mas só passando um overview, quando o candle é de alta, eu vou pegar aqui esse aqui por exemplo, quando o candle é de alta, esse verde, ele teve a abertura aqui, o fechamento dele foi aqui, a máxima, no caso aqui é um candle diário, a máxima foi aqui e a mínima foi aqui. Então, em determinado momento do dia, por exemplo, o candle abriu aqui, em determinado momento a força vendedora foi muito grande, jogou o candle aqui para baixo. Nesse momento esse candle era vermelho, porque o valor que estava aqui no momento que era o valor, seria o valor de fechamento, estava um valor inferior ao valor de abertura. Mas a força compradora foi maior, jogou aqui para cima, chegou a bater a máxima aqui e retornou para cá e fez o fechamento. O candle de queda, o raciocínio é a mesma coisa. Peguei esse aqui como exemplo. Abriu aqui, em determinado momento a força compradora foi grande, jogou o preço aqui para cima. Força vendedora foi maior depois, jogou o valor aqui para baixo onde foi a mínima, mas acabou fechando um pouco acima. Então a lógica é a mesma, o que muda é, enfim, a inversão ali do fechamento e da abertura. Beleza? Voltando aqui agora, vou te retirar o zoom que eu criei aqui, voltar para o 100%. Beleza? O que a gente considera como alta e o que a gente considera como baixa? Nós entramos nesse data frame que nós criamos, o BTC, que é esse aqui, que a gente pegou tudo de janeiro de 2022 até abril de 2022, e nós informamos para o Pandas o seguinte: eu quero tudo onde
o fechamento, o valor de fechamento, esse valor aqui, isso, for maior ou igual o valor da abertura, que é esse valor aqui. Igual nesse caso, o valor do fechamento foi 47.686 e alguns quebradinhos. E o valor da abertura foi 46.000, ou seja, o fechamento é maior do que a abertura. Então esse é um candle de verde, é um candle de alta. E aqui a mínima e a máxima do dia. E o que caracteriza para a gente aqui um candle de baixa é o oposto. Tudo onde o valor de fechamento for menor que o valor de abertura. E aqui embaixo nós temos a cor de alta e a cor de baixa. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, vamos colocar um blue e vamos colocar um purple aqui. A gente modifica as cores dos candles aqui embaixo. Então o candle de alta passa a ser azul e o candle de baixa passa a ser o roxo. Mas enfim, eu gosto do vermelho e do verde. E nessa solução aqui, o que eu achei legal é que, enfim, criou esses candles, o de alta e o de baixa. Por exemplo, se a gente comentar isso aqui e passar só os candles de alta, vão aparecer aqui no nosso gráfico só os candles verdes. Os candles vermelhos, eles não existem nesse caso, que no caso a gente comentou aqui. Se a gente tirar o comentário e comentar os candles verdes, o oposto acontece. Nós teremos acesso só aos candles vermelhos. A gente não consegue isso nessa outra aqui, também não consegue isso pelo Plotly. Mas a gente também, eu acho que, enfim, eu não consigo pensar em uma ocasião onde você vai precisar mostrar só, enfim, só a queda, né? Então, mas é bom para mostrar qual que for o raciocínio da construção do gráfico de candles com o Matplotlib. Processando aqui novamente. E aqui eu vou explicar só esse aqui de alta, porque o raciocínio, a lógica para o candle de baixa vai ser a mesma depois. Então aqui nós informamos plt.bar, queremos uma barrinha ali. No eixo X, o que é o eixo X? É esse eixo aqui. Nós queremos o index, então nós vamos lá no que a gente está considerando como alta. Deixa eu mostrar aqui. Alta. Tudo isso aqui são os candles de alta. Nós estamos indo lá naquele data frame que eu acabei de mostrar, pegando tudo que for alta. Aí no eixo Y, o que é o eixo Y? É isso aqui. Então vai pegar os valores, né? Então, ó, eu quero que você faça um cálculo no eixo Y. Qual que é o cálculo? Eu quero o fechamento, o valor de fechamento, menos o valor da abertura. Então, é o que eu falei para vocês antes. Eu quero o fechamento menos o valor da abertura. Eu quero isso com a espessura de 0,7 e eu quero que você jogue isso onde que vai ficar essa barrinha, essa barra aqui que a gente está criando, onde que vai ser o início dela, o bottom, né? A base dessa barrinha. Eu quero que você coloque na abertura, no valor de abertura. Ótimo. Então e a cor, né? Cor de alta que a gente estipulou aqui. Então ótimo. O corpo do candle é criado. E as outras duas linhas, uma é para a máxima e outra é para fazer a velinha da mínima. E enfim, o raciocínio repete aqui para esse aqui, mesma coisa. Só que para fazer a máxima e a mínima, daqui para frente o raciocínio é o mesmo. Onde que é a base do candle de alta? É no valor do fechamento. Por exemplo, um candle de alta, esse aqui, por exemplo, teve a abertura aqui, teve a mínima aqui embaixo, teve o fechamento aqui e teve a alta aqui. Quando a gente informa aqui onde que é a base da velinha que a gente, enfim, que está criando, é lá na alta, é no fechamento da alta. Então aqui a gente volta, aqui no fechamento a gente vai colocar a sombrinha aqui, que vai ser a sombra da máxima. E o raciocínio para a mínima é a mesma coisa. Peguei esse outro aqui, ó, onde que vai ficar posicionado a sombra da mínima, a gente vai colocar essa sombra no valor da abertura. Vamos conferir? O bottom vai ser a abertura. E ela vai crescer para baixo aqui porque o valor do cálculo vai ser um valor negativo. Então, o que nós estamos fazendo uma subtração da mínima menos a alta. Então, vamos supor que, exemplo, tá? Que a mínima aqui é 90 e a abertura aqui foi 100. Então, 90 menos 100 vai dar um valor de menos 10. Então, por isso que cresce aqui para baixo
enfim, a sombra da mínima. E o raciocínio é a mesma coisa aqui para os candles vermelhos. Combinado? Colocar aqui. Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo de médias móveis que eu fiz anteriormente. E aqui eu coloquei com o Matplotlib já direto, sem precisar criar uma coluna nova, né? Colocar aqui média móvel simples, média móvel exponencial. E eu coloquei um exemplo de cada. Eu sempre escolho ou trabalhar com média móvel simples ou com média móvel exponencial. Eu nunca trabalhei, que nem eu estou aqui mostrando uma simples e outra exponencial do mesmo período, mas eu estou colocando aqui só para mostrar para vocês, enfim, o comportamento das duas médias móveis referentes ao mesmo período. E é isso. Agora nós iremos passar a mostrar como que é toda essa construção com o Plotly, né, que a gente tem uma interatividade um pouco maior. Quando a gente passa o mouse por cima, a gente, enfim, recebe os valores, né? Então é bacana também. Então bora lá. Eu vou aqui só visualizar. Primeiro vou colocar uma linha. Vou colocar uma linha aqui. Quero visualizar o nosso data frame. Ok. Não mudou nada, né, da última vez que a gente visualizou. Aqui agora eu vou colocar no nosso data frame aqui. Eu vou colocar mais duas colunas, que serão as colunas das médias móveis. Por quê? Caso aqui no Matplotlib, para a gente adicionar a média móvel, a gente já pode colocar aqui direto o código. A gente não precisa criar uma coluna. Aqui no MPL Finance, a gente só coloca aqui uma funçãozinha aqui do MAV e a gente estipula a média móvel que a gente quer, os períodos da média móvel, né? Já no Plotly a gente não tem enfim, a gente não tem essa possibilidade, a gente tem que criar. Então a gente aqui, ó, BTC, vou criar uma média móvel simples de 15. Essa média móvel simples de 15, ela vai ser calculada através do BTC, do fechamento do data frame BTC, que é esse data frame aqui que a gente imprimiu, que tem 92 linhas. Como é uma média móvel simples, então é tranquilo, a gente passa o rolling com a janela, né, window de 15 dias. E a gente só informa que é a média mesmo que a gente quer. Vamos criar o outro, BTC, essa vai ser a média móvel exponencial. Vou colocar de 15 aqui também. Ela será calculada através do data frame BTC, do fechamento, dos dados de fechamento. E aqui a gente coloca ponto EWM. Aqui a gente passa um span de 15, ponto min. Deixa eu conferir agora só o topo do nosso data frame, só para ver se foi criado. Beleza, foi criado. E agora que a gente começa a brincar com o Plotly, né? Então aqui a gente primeiro inicia criando uma figura. A gente tem que formar o que a gente quer. Como nós iremos tentar replicar, vamos tentar replicar o que está aqui no MPL Finance, que é o gráfico, e logo embaixo tem aqui o volume. Então a gente pode vir aqui embaixo. Então nós iremos criar subplots, make subplots. E como vai ser a distribuição desses subplots? Então eu quero duas linhas, rows igual a 2, calls igual a 1. Então eu quero duas linhas e uma coluna. Essas linhas e essas colunas irão dividir o eixo X, que é o que a gente quer, né? Vamos ver aqui em cima. Tanto o volume quanto os candles aqui, eles dividem os mesmos dias, o mesmo timeline. A linha do tempo é a mesma. E é isso que a gente quer para esse aqui também. Só que a diferença é que no Plotly a gente tem que informar. Então, shared x-axis, a gente informa que sim, é verdadeiro. Vertical spacing, vou colocar de 0.1, depois a gente pode ir brincando com essas dimensões para a gente ver o que realmente modifica no nosso gráfico. Subplot.title, titles. Aqui a gente forma qual é o nome que a gente quer dos subplots. Quais são os subplots? O de cima, que é o gráfico de candles, e o de baixo, que é o de volume. Então a gente tem que formar que um é o de candle e outro é o de volume. Então eu vou colocar candlesticks com
Plotly. E o próximo será o volume. Vou colocar aqui uma vírgula e para a linha de baixo. Vamos colocar agora a espessura da linha, esse tipo de coisa. Então, row width. É bom sempre brincando com esses valores aí para vocês verem na prática o que, enfim, cada coisa dessa significa. Vou colocar 0.2, 0.7. Beleza, vamos ver aqui. Não deve aparecer nada não, que a gente não pediu para mostrar nada. Realmente não apareceu nada. Mas daqui para frente a gente já começa a ter resultados. Por exemplo, fig.addTrace, aí que a gente utiliza a biblioteca que a gente importou lá em cima. Tá vendo que a gente importou o Plotly, GraphObject como Go, a gente importou o subplot, makeSubplots, que a gente já utilizou. A gente vai usar tudo isso aqui embaixo aqui agora. A gente coloca Go. O que a gente quer? Candlesticks. Candlestick. Abre parênteses. Aqui agora eu vou colocar o seguinte. Deixa eu... Só para ficar organizadinho ali. Então eu quero no eixo X o btc.index. Lembra que a gente fez a mesma coisa aqui no do Matplotlib? No eixo X a gente quer o index. O raciocínio é o mesmo aqui embaixo. Isso é um pouco mais chato no Plotly, mas o raciocínio é o mesmo. A abertura, que a gente tem que formar o que é cada coisa que a gente quer. A abertura eu quero o btc open. E, infelizmente a gente tem que copiar tudo exatamente do jeito que está aqui. Se o open tivesse com um O minúsculo aqui, você teria que colocar com O minúsculo aí também. High, que é a máxima, o btc high. Agora queremos já temos a abertura, temos a máxima, temos o fechamento, né? O close, btc close, e mínima, né? Que a gente coloca como low, btc low. E aqui agora também a gente pode, vai ser o nome que a gente, enfim, vamos ver se a gente consegue visualizar alguma coisa aqui. A gente já conseguiu visualizar algumas coisas, tá vendo? E aqui essa é a interatividade legal do Plotly. A gente consegue ver que cada candle abre essa caixinha que mostra pra gente. Fevereiro, dia 17 de 2022, abertura tanto, a máxima tanto. Mas a gente consegue colocar mais coisas aqui. Vamos colocar uma vírgula e ir para a linha de baixo. Name. Candle. Vou colocar candle aqui. Enfim. Então, eu vou torcer para você ter uma criatividade melhor do que a minha, né, com esses nomes. Não apareceu nada agora nesse momento, mas vai aparecer mais para frente. Já vou mostrar para vocês qual que vai ser a diferença. E aqui agora a gente começa a adicionar as médias móveis. Então a gente vem aqui no fig.addTrace, raciocínio igual desse aqui. Só que em vez da gente adicionar o candlestick, a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai go, scatter, aqui a gente abre parênteses, e enfim, aqui a gente já pode começar. Então no eixo X a gente quer btc.index, que nem lá em cima. No eixo Y a gente quer o BTC, média móvel simples de 15. A gente pode colocar uma cor, marker, color, colocar um blue aqui, fica bom, a gente vê, qualquer coisa a gente troca depois. E o name, colocar um name de média móvel simples 15. Bacana, deixa eu puxar esse aqui agora, só para não ocupar tanto espaço nosso. Vamos já adicionar também a média móvel exponencial, né? A gente já pode fazer isso já. Tal trace, tal média móvel exponencial, a gente troca isso aqui. Média móvel exponencial. Aqui eu vou colocar um orange. Será que já imprime? Ou será que a gente tem que fazer mais alguma coisa? Já imprimiu. A gente consegue ter aqui alguma informaçãozinha mínima também das médias móveis, mas ainda não está do jeito que a gente quer. Aqui tá vendo? Coloquei informando que é um candle,
E aqui já apareceu a legenda das médias móveis também. Só que aqui embaixo não está aparecendo ainda que é o volume, não é? E também não está aparecendo o volume, está aparecendo como se fosse... tem esse marcadorzinho aqui, tá vendo? Caso você queira dar um zoom. Bom, eu acho que ficou horrível, mas... Enfim, tem gente que gosta, né? Agora apareceu o volume aqui, tá vendo? E, enfim, não está configurado, está feio, mas a gente vai mexer nisso tudo. Porque ainda falta a gente adicionar algumas coisas. Por exemplo, a gente transformar esse marcador aqui, essa coisa que não está legal, no nosso volume. Então a gente faz isso agora. Então a gente fig.add_trace go. Agora para o volume a gente quer um gráfico de barras, então a gente forma bar, abre parênteses, no eixo X, padrãozão, btc.index, no eixo Y, a gente informa que é o btc, volume, vírgula, agora a gente adiciona as cores, então marker, color, qual que seria uma cor legal, hein? Vou colocar um blue aqui mesmo, depois a gente muda. Show legend, então false. E aqui mais para baixo a gente pode fazer o seguinte, a gente pode trazer isso para cá, adicionar uma vírgula aqui e a gente vai informar que tudo isso que a gente está fazendo aqui a gente não quer no primeiro não, que está marcado como se fosse o padrão, né? A gente tem que informar que a gente quer todas essas alterações que a gente escreveu aqui nessa caixa nesse aqui de baixo, na segunda linha. Então a gente coloca row igual a 2, vírgula, col igual a 1. E pronto. Ainda está meio feião, né? Mas a gente consegue modificar isso aí ainda. Calma lá. Uma melhor forma da gente modificar isso é fazer um fig.update. A gente abre parênteses. Quando a gente apertar aqui o processar essa célula, isso aqui deve mudar. Torcer para mudar, né? Aí deu certo. Então nós temos o nosso segundo gráfico, já é o volume. Beleza, deixa eu colocar um... não preciso colocar um fig.show não, que já está aparecendo para a gente. O que mais que a gente pode fazer? Podemos personalizar mais um pouquinho aqui. Não é necessário, já, enfim, já... Isso aqui para mim já está satisfeito, mas caso você queira, enfim, adicionar mais coisas, tem essa opção também. Fig.update layout. Vamos colocar aqui mais um título. Title. Dados do Bitcoin. Coloca uma vírgula no final. Outro aqui também é o Y-axis, né? Y-axis. Deixa eu tirar o mouse da frente. Y-axis. Esse aqui a gente tem que passar como uma biblioteca. Então, dict. Title. Vou colocar preço. BTC. Vou colocar entre parênteses aqui o símbolozinho do dólar. Depois das aspas a gente coloca uma vírgula. Title. Font. Underline size. O tamanho do título da fonte. Vou colocar um 16 aqui. E o tick. Font. Size. Vou colocar 14. Será que... Aí apareceu pra gente aqui. Beleza, que a gente estava querendo mesmo. Auto size, caso a gente queira mexer com o tamanho desse plot aqui, né? Nos outros aqui a gente tem essa opção da gente colocar um fig size, né? A nossa função fig size aqui desse, enfim, é um pouco mais chato. Auto size a gente coloca como falso. Aí agora a gente informa a largura e a altura que a gente quer. Então vai ser width. Vou colocar de 1000. Não sei se vai ficar muito grande ou muito pequeno, mas a gente vai alterando a partir daí. E o height. Vou colocar como 700. Eita. 700. Será que vai ficar bom? Vou tentar. Não mudou muito não, né? Vamos alterar isso aqui. 300. Então, vou botar 800.
Já ficou muito esticadão, vou voltar para 700 mesmo. Então é isso, o gráfico aqui com Plotly. Eu particularmente não utilizo muito o Plotly. Sempre que eu preciso, ou eu faço, enfim, sempre que eu preciso eu faço com essa biblioteca aqui, o MPL Finance. Uma biblioteca bem simples, de todas as opções que a gente viu aqui hoje. Ela é a opção mais fácil, mas é bom saber que existem outras formas, né? Por exemplo, caso um dia essa biblioteca não funcione mais. Então a gente tem agora duas outras opções. Fazer isso com o Matplotlib e fazer isso com o Plotly. O Plotly é legal também, eu nunca criei, mas existe a possibilidade de você criar como se fosse um dashboard online. Tá legal, mas enfim, eu ainda não sei detalhes sobre isso, não sei se é legal ou não, mas vou procurar saber no futuro e quem sabe a gente grava mais um vídeo aí com o Plotly fazendo um dashboard online. Mas é isso aí, pessoal, espero ter ajudado, um abraço, até mais.